Você já sentiu que algo está profundamente errado, mas não consegue nomear o quê? Como se, por mais que você corra atrás de sucesso, relacionamentos, bens materiais ou até mesmo de felicidade, ainda faltasse um pedaço essencial? Como se houvesse uma fome que nenhum prazer, nenhuma conquista, nenhum like ou elogio é capaz de saciar. Aqui está a verdade que ninguém quer encarar. O que chamamos de crise existencial não é falta de dinheiro, de amor ou de reconhecimento. É fome de alma. É a decadência de uma humanidade que trocou o sagrado pelo superficial, a profundidade pelo instantâneo, a conexão verdadeira pela ilusão de estar conectado. Vivemos em um mundo onde se prioriza o exterior, mas se esquece o interior, onde somos ensinados a construir imagens, mas não a sustentar identidades. Onde se aplaude o desempenho, mas se ignora o silêncio. E nesse cenário, criamos uma vida que impressiona os outros, mas oprime a nós mesmos. Você pode ter 1000 seguidores e ainda assim não ter com quem dividir um silêncio. Pode estar rodeado de pessoas e ainda se sentir invisível. Pode estar aparentemente vencendo na vida e, ao mesmo tempo, perdendo a si mesmo. Porque o que falta não é mais um objetivo alcançado, mas um sentido vivido. E sentido não se encontra na superfície, ele habita as profundezas. Mas é justamente aí que começa o problema. A profundidade exige coragem. Olhar para dentro dói. Questionar o próprio caminho incomoda. Por isso, preferimos a distração ao invés da introspecção. Preferimos o barulho do mundo à quietude da alma. Afinal, o silêncio pode ser insuportável quando estamos desconectados de quem somos. Enquanto você distrai essa fome com entretenimento, consumo e ruído, algo dentro de você grita, algo que sabe que nasceu para mais. Não mais no sentido de acumular, mas mais no sentido de ser. Mais presença, mais verdade, mais alma. Um chamado que ecoa nas entrelinhas de cada insatisfação, de cada vazio que você tenta enterrar sob a próxima meta. Mas o que exatamente estamos perdendo? Estamos perdendo a capacidade de nos maravilhar, de encontrar beleza no simples, de sentir gratidão por existir e não apenas por conquistar. Estamos perdendo o contato com o mistério da vida. Esse território onde lógica nenhuma dá conta e onde, paradoxalmente, tudo começa a fazer sentido. Perdemos o rito, o símbolo, o silêncio sagrado. Perdemos o espaço interno onde antes habitava o espírito. E por que, mesmo com tanto avanço tecnológico, nunca nos sentimos tão vazios? Porque tecnologia pode facilitar a vida, mas não substitui propósito. Informação pode expandir a mente, mas não preenche o coração. Conexão virtual não cura solidão real. A ausência de espiritualidade não é a ausência de religião, é a ausência de enraizamento. É a perda daquilo que nos dá norte quando tudo ao redor parece girar sem sentido. A resposta está na baixa espiritualidade. Não como religião, dogma ou ritual vazio, mas como a desconexão brutal do que nos faz humanos. Um esquecimento da alma, um exílio interno. E talvez, só talvez, o primeiro passo para sair desse vazio seja ter a coragem de encará-lo. Não preenchê-lo de imediato, mas escutá-lo. Porque é nesse vazio, nu, desconfortável, profundo, que mora a chance de reencontro com o que há de mais verdadeiro em você. Desde que o mundo é mundo, o ser humano buscou significado, algo maior, algo que transcendesse a carne e o tempo. Mas em algum momento essa busca foi sequestrada. A sociedade moderna te convenceu de que mais é a resposta para tudo. Mais dinheiro, mais status, mais prazer, mais distração. Como se acumular coisas externas pudesse preencher um vazio interno. E assim, você foi treinado para correr, mas nunca para perguntar: para onde? Você foi condicionado a buscar fora o que só pode ser encontrado dentro.
ensinado que felicidade é algo que se compra, não que se constrói. Que valor é medido por números e não por presença. Que sucesso é barulho e não paz. E nessa corrida por algo que nunca se alcança, você vai se afastando cada vez mais de si. O resultado? Uma epidemia de almas famintas. Pessoas que têm tudo, mas se sentem com nada. Relacionamentos que duram até o primeiro conflito. Carreiras que consomem anos de vida, mas não deixam legado. Uma existência acelerada, porém rasa. Ninguém para, ninguém respira, ninguém se escuta. A espiritualidade foi trocada por produtividade. O silêncio por notificações. A conexão por performance. O sagrado por algoritmos. E nesse processo, o ser foi reduzido a um fazer constante e nunca um estar presente. A vida virou um checklist, um jogo de metas, uma vitrine. E quanto mais você olha para fora, mais se perde por dentro. A baixa espiritualidade não é a falta de crença em Deus, é a falta de crença em si mesmo. É a incapacidade de olhar para dentro e perguntar: quem sou eu quando ninguém está olhando? O que me move quando não há recompensa? O que resta de mim quando tudo é tirado? São perguntas simples, mas que assustam, porque revelam o quanto estamos distantes da nossa essência. É fácil viver no piloto automático, é confortável seguir o fluxo, mas há um preço: a desconexão. A sensação de estar sempre ocupado, mas nunca completo, de ter tudo sob controle, mas nunca em paz, de sorrir nas fotos, mas chorar no silêncio. E enquanto isso, a alma grita. Grita por autenticidade, por presença, por verdade. Mas ninguém escuta, porque o barulho é constante. Porque parar é visto como fraqueza. Porque sentir virou sinônimo de fragilidade. Então nos tornamos especialistas em ignorar o que importa. E especialistas em acumular o que nos esvazia. A grande mentira é essa. Você precisa de mais, mas nunca de si mesmo. Precisa ser melhor, mas nunca mais verdadeiro. Precisa se encaixar, mas nunca se libertar. Precisa ser visto, mas nunca realmente ser. E é assim que nos afastamos da cura, porque não se cura o que não se encara. A verdadeira revolução é silenciosa. Começa quando você decide voltar para dentro, quando para de fugir de si e começa a se ouvir. Quando aceita que o vazio não será preenchido com consumo, mas com consciência. Quando entende que ser pleno não é ter tudo, é ser inteiro, mesmo quando tudo falta. Porque no fim, a resposta nunca esteve fora, nunca foi sobre mais, sempre foi sobre menos. Menos ruído, menos pressa, menos máscaras e mais verdade, mais presença, mais alma. Enquanto você não responder à pergunta fundamental: quem sou eu de verdade? Continuará trocando o essencial pelo efêmero. Continuará buscando lá fora o que sempre esteve dentro. Continuará correndo por aplausos, enquanto a parte mais importante de você grita por silêncio. Mas a boa notícia é: ainda dá tempo. Dá tempo de parar, de respirar, de lembrar. Porque às vezes, tudo que você precisa é de si mesmo. Se há um Deus que a sociedade moderna adora de verdade, é o ego. Não o ego como centro da consciência, mas o ego inflado, carente, disfarçado de autoestima. Aquele que sussurra: você é especial, você merece tudo. O mundo existe para servir você. No início ele soa como empoderamento, parece força, parece liberdade, mas é armadilha. Porque aqui está o paradoxo. Quanto mais você alimenta o ego, mais ele te devora. Quanto mais você vive para afirmar sua importância, mais vazio se sente quando ninguém repara. O ego não quer sua evolução, quer sua dependência. Ele se nutre da sua carência, cresce na sua insegurança, sussurra promessas de grandeza, mas entrega uma vida de eterna comparação.
Você se compara com desconhecidos na internet e perde o senso do que é real. Sente inveja de vidas editadas enquanto esconde as próprias feridas sob filtros. Publica para ser notado, mas se sente invisível no próprio espelho. Você se molda para agradar, para pertencer, para provar que é alguém, mas no fundo mal sabe quem é. E assim o ego vai te prendendo. Uma prisão invisível, porém apertada. Você se torna escravo de validação, viciado em aplausos, dependente do olhar alheio para se sentir digno de existir. E o pior, isso não é viver, é atuar. Você posta fotos para ser visto, mas não se enxerga. Você coleciona amigos virtuais, mas não consegue intimidade. Você fala de autoconhecimento, mas teme o silêncio que revela o que há por trás da máscara. É por isso que tantos se sentem esgotados, mesmo sem fazer esforço físico. Porque não há cansaço maior do que tentar sustentar uma versão de si que não é verdadeira. Viver para o ego é como correr sem sair do lugar. Movimento constante, mas sem destino real. Emoções intensas, mas nenhuma paz. A baixa espiritualidade é a incapacidade de transcender o próprio umbigo. É viver como se a vida fosse um palco e você, o ator principal, quando na verdade você é muito mais do que um personagem. Você é o próprio teatro, a história, a plateia. É tudo ao mesmo tempo, mas o ego não deixa você ver isso, porque ele reduz tudo à narrativa do eu contra o mundo. Ele te diz que vulnerabilidade é fraqueza, que pedir ajuda é sinal de derrota, que mostrar dúvidas ou dores compromete sua imagem. Então você veste armaduras, sarcasmo, arrogância, autossuficiência forçada. Mas cada armadura que você veste é mais um pedaço de si que você esconde, e ninguém pode ser inteiro vivendo em fragmentos. O verdadeiro autoconhecimento começa onde o ego termina, quando você se permite não saber, quando admite que está perdido, quando reconhece que não precisa ter todas as respostas. É nesse ponto que a alma começa a respirar, que a essência começa a emergir. Porque só o silêncio é capaz de revelar quem você realmente é, e o ego teme o silêncio mais do que tudo. O ego quer controle, mas a alma quer entrega. O ego quer provar, mas a alma quer viver. O ego quer brilhar, mas a alma quer sentir. E até que você pare de confundir identidade com imagem, continuará vivendo uma versão reduzida de si mesmo. Continuará tentando se encontrar através do olhar dos outros, enquanto se afasta do próprio centro. Continuará refém de um eu que foi construído para agradar e não para ser. Mas há uma saída, sempre há. Ela começa no momento em que você se pergunta com honestidade brutal: quem sou eu quando ninguém está olhando? Quando não estou tentando impressionar, agradar ou vencer? A resposta pode não vir de imediato, mas a busca por ela é o início da liberdade. A espiritualidade não é sobre fugir do mundo, mas sobre encontrar significado nele. Não é sobre negar a matéria, mas sobre lembrar que há algo além dela, algo que não se vê, não se toca, mas se sente profundamente. É a dimensão invisível que sustenta o visível. O sopro por trás da forma, o silêncio por trás do som, a essência por trás da aparência. E o antídoto para a decadência humana não está em mais uma técnica de produtividade, outro curso de desenvolvimento pessoal ou mais uma fórmula mágica prometendo felicidade em 5 passos. Já temos conhecimento de mais e sabedoria de menos. O verdadeiro remédio está no retorno ao essencial, aquilo que sempre esteve disponível, mas que esquecemos em meio ao barulho. No silêncio, você para de reagir e começa a escutar. Não a voz do mundo, do ego ou das exigências, mas a voz da alma, que não grita, apenas sussurra. E é nesse espaço interno, onde o ruído cessa, que algo verdadeiro emerge. A presença.
porque é no agora, e só nele, que a vida realmente acontece. Estar presente não é apenas estar, é sentir, é perceber o instante como ele é, sem filtros. Quando você habita o presente, a alma desperta, e quando a alma desperta, ela se move em direção ao outro. É aí que nasce o serviço não como obrigação, mas como extensão natural do coração pleno. Ao tocar o outro, você se encontra. Ao doar, você se reconecta. E nesse fluxo, você lembra quem é de verdade. A verdadeira espiritualidade não é um escape, é um mergulho. Um mergulho na sua própria humanidade, nas suas sombras. Porque fingir luz, sem encarar a escuridão, é apenas mais um jogo do ego, mas também um mergulho na sua capacidade de amar, de criar, de perdoar, de recomeçar, de tocar o invisível, não com os olhos, mas com a consciência desperta. Espiritualidade não é dogma, nem fórmula. É presença consciente. É honestidade consigo mesmo. É olhar para o caos do mundo e, ainda assim, escolher não ser tragado por ele. É cultivar um espaço interno onde a paz não depende das circunstâncias, onde a verdade não precisa de aprovação. E quando você faz isso, algo muda. O mundo não para de ser caótico, mas você para de ser frágil. As crises não desaparecem, mas você descobre que pode navegar por elas em vez de afundar. As dores não somem, mas você aprende que há sabedoria em senti-las. Você começa a perceber que não veio a este mundo apenas para dar certo, mas para ser inteiro. Não para impressionar, mas para expressar. Não para vencer, mas para viver com verdade. Recomeçar não exige um novo mundo, exige um novo olhar. Um olhar menos contaminado pelo medo e mais enraizado na presença. Menos guiado pela ilusão do controle e mais aberto ao mistério, porque há algo sagrado acontecendo agora, bem aqui, dentro de você. Mesmo que a mente não compreenda, mesmo que o mundo não valide. E talvez, só talvez, a espiritualidade que você tanto procura não esteja nas nuvens, mas no chão onde você pisa com consciência, na respiração que entra e sai, na quietude entre dois pensamentos, no espaço entre um desejo e outro, no invisível que silenciosamente sustenta tudo. A decadência humana não é falta de recursos, nem de inteligência, nem de tecnologia. É falta de alma, falta de conexão com aquilo que nos torna verdadeiramente humanos. Presença, significado, profundidade. Você pode continuar vivendo na superfície, correndo atrás de metas que não são suas, fingindo plenitude enquanto carrega um vazio que insiste em crescer. Pode seguir distraído, performando para uma plateia invisível, acumulando coisas que jamais tocarão sua essência. Ou pode parar, respirar e fazer a pergunta que muda tudo. O que realmente importa? No fim, ninguém vai lembrar dos seus títulos, do seu carro, do seu status. O que permanece é a marca invisível que você deixa nos outros. É o jeito como você fez alguém se sentir. É a luz ou a sombra que você espalhou por onde passou. E isso não se compra, não se simula. Só nasce quando você se reconecta com o que há de mais sagrado dentro de si. A escolha está diante de você. Continuar anestesiado na baixa espiritualidade ou despertar para uma vida com verdade, uma vida com alma. Porque no fundo você já sabe, existe algo maior te chamando. Algo que nenhuma distração consegue silenciar. Se este vídeo tocou algo em você, curta, inscreva-se e compartilhe com quem também precisa lembrar do que realmente importa. Essa simples ação ajuda a espalhar consciência em um mundo que grita por despertar. E, acima de tudo, obrigado. Obrigado por estar aqui, por sentir, por refletir, por ser parte dessa jornada. A sua atenção é sagrada. Que ela seja sempre direcionada para o que nutre, eleva e transforma. Que você siga com coragem e alma.
Até o próximo vídeo.